Falando mais sobre desmaios, eu postei um vídeo, né, falando sobre o que fazer caso uma pessoa desmaie na sua frente. Nesse vídeo, eu tive um comentário sobre uma pessoa que, na verdade, é a filha dela, que tem sintomas e desmaios, principalmente quando ela vai tomar uma vacina, quando vai colher sangue. E é muito frequente terem pessoas que, quando tem um susto muito grande, uma situação de medo importante, ou, por exemplo, quando vai tirar sangue, não pode ver sangue, e desmaiam. Isso é muito frequente e são pessoas que fazem o que a gente chama de síndrome vasovagal. Na síndrome vasovagal ocorre uma queda da pressão quando essas pessoas são expostas a essas situações de estresse ou também a algum calor extremo, alguma outra situação desse tipo, e aí você tem uma queda abrupta da pressão arterial devido a um descontrole do sistema simpático parasimpático nesse grupo de pessoas. Agora, o que fazer para evitar isso? Bom, primeiro de tudo é a pessoa saber que se trata de uma condição benigna, que não vai colocar a sua vida em risco. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, tentar evitar situações que possam desencadear a síndrome vasovagal quando possível, né? Mas precisa tirar um sangue, precisa tomar a vacina, não tem como fugir muito. Mas tentar que a pessoa, de alguma forma, tenha um controle da situação, que ela se sinta no controle da situação. Isso também ajuda a diminuir um pouco esses sintomas, né? O desencadeamento da síndrome vasovagal. Distrações também são bem-vindas, e aí cada um usa o que pode, o que achar necessário, por exemplo, o que acha que funciona. Por exemplo, ouvir uma música, colocar um fone de ouvido, ouvir uma música, fechar os olhos, tentar fazer algum controle da respiração, também é algo que pode funcionar. Inclusive, durante a faculdade de medicina, eu fazia um pouquinho de síndrome vasovagal quando eu assistia cirurgias. E uma coisa que me ajudou na ocasião foi ficar cantando na minha cabeça. Então, eu ficava cantando na cabeça, respirando, tentando me controlar, e aí passou, e depois não precisei mais ficar cantando. Mas eu sei que se eu estou numa situação assim que eu sinto, porque geralmente a pessoa ela sente que ela vai desmaiar. Eu nunca desmaiei de fato, eu só sempre senti aqueles sintomas de pré-desmaio, pré-síncope, nunca cheguei a desmaiar de verdade. Então dá tempo de você sentar, baixar a cabeça, ou deitar, levantar as pernas, né? Mas você está num local, por exemplo, né? Como eu falei, eu estava ali no centro cirúrgico assistindo uma cirurgia, estudante de medicina. Não dava para eu deitar no meio do lugar, mas eu tentava, sempre procurava sentar, sair um pouco da sala para respirar e para conseguir de fato assistir a cirurgia, eu tive essa técnica que eu inventei de ficar cantando na minha cabeça. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, sabe que vai tomar vacina, que vai se expor a esse estresse, beber bastante água, porque beber bastante água sempre vai ajudar nisso, e fazer algum tipo de contração muscular. Então, sei lá, apertar os braços, tentar fazer alguma contração, dobrar as pernas ou se agachar, se possível, né, ficar de cócoras, já que com essa contração muscular, isso vai evitar que a pressão abaixe tanto. Mas, de fato, o que mais funciona é você conseguir controlar a sua mente, porque nesses casos, né, do desencadeado por estresse, por uma situação de nervoso, de medo, é a cabeça que está no controle. Existe também aqueles, como eu falei, que também são desencadeados pela dor, às vezes muito pela cólica, cólica intestinal, cólica menstrual. Tem pessoas que têm também, desencadeiam o vasovagal pela cólica, pela dor. Aí fica um pouco mais difícil da gente conseguir controlar, ou em situações, como eu falei também, de muito calor, porque aí o calor faz uma vasodilatação, e aí também pode fazer a queda da pressão e a pessoa ter o desmaio. Então, tentar evitar essas situações, e se você sabe que você vai se dispor a alguma situação que você tem esse risco de ter esse desmaio, tentar algumas medidas ali para tentar controlar aquilo ali. Também, se você sentir que está começando a passar mal, sentar, como eu falei, fazer as contrações musculares ou deitar e elevar as pernas. Basicamente isso.